Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão, com o Edu Oliveira, e hoje a gente conversa sobre Êxodo capítulo 18. Bom dia pra vocês, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, bom dia pra vocês. E hoje nós vamos ver a importância de delegar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar novamente com o Tan, com a Carol e com você que nos acompanha nessa jornada. Ó, não entrou Odisseia dessa vez. Não entrou. Né? Eu tô esperando o dia que você vai falar Ilíada. Nessa jornada do Êxodo. Hoje não é uma jornada, né? Eles estão parados. Literalmente. Mas o parado vamos ficar um tempo, né? O parado faz parte da jornada. Exatamente. Mas a nossa jornada é com o povo de Israel, que agora vai ouvir um sábio conselho de alguém de fora. E às vezes é importante. É bom. A gente vai aplicar isso com certeza ao longo do episódio. Mas a gente tem que lembrar que a Mundo Cristão emprestou pra gente a NVT pro projeto, então muito obrigado, querida editora Mundo Cristão. E também agradecer a Maria Lídia pela trilha sonora, que vocês já conhecem bem também, que a gente usa ao fundo dos textos aí. Vamos então ao bloco 1, a gente vai quebrar em 2 blocos o programa de hoje. O primeiro bloco a gente vai até o verso 12 e a Carol que vai fazer a leitura. E eu vou fazer a leitura do verso 13 até o fim do capítulo 18. Muito bem, Carol, sua vez. Então vamos lá, começando no verso 1. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: "Sou forasteiro em terra alheia." O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: "O Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó." Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo: "Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos." Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. "Louvado seja o Senhor", disse Jetro. "Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios." Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. Teve uma coisa que me incomodou e eu acho que isso não implica na absorção do texto, nem no seu entendimento, mas ficar repetindo que Jetro era sogro de Moisés, que Jetro, o sogro de Moisés, Moisés e seu sogro Jetro. Tudo bem, eu já tinha entendido, entendeu? Eu nem me incomodei com isso, nem percebi que ele ficava repetindo. O tempo inteiro, toda vez que falava de Jetro, o sogro de Moisés. Entendi. Mas não era o Reuel? Né? Porque em Êxodo 2 era Reuel, né? Ele mudou, agora tem que reforçar o nome novo. Pois é, pode ser. A gente tá brincando, né? O Reuel e o Jetro são a mesma pessoa e eu não tenho a menor ideia de por que numa hora eles apresentam o personagem como Reuel e agora muda pra Jetro.
Mas enfim, são a mesma pessoa. A própria Zípora aqui é mencionada como filha dele para não nos deixar mentir ou nos confundir. Mas o que me assombra, é que a Rádio Peão comia solta desde aquela época, né? Exato. O Jethro, de alguma forma, já estava sabendo sobre o que aconteceu e não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada, né? Eles saíram lá do Egito, atravessaram o mar e estão indo a caminho ali do Monte Sinai, ali na região ali do Sinai. E eu gostei e, na verdade, me trouxe até... Não me trouxe, mas me revelou que existe uma certa confusão, que eu acho que às vezes é saudável pra gente que estuda a Bíblia, porque muitas vezes a gente não vai ter tudo 100% fechado na questão das informações. Por que eu tô dizendo isso? Toda vez que eu leio esse texto, pelo menos até hoje, eu meio que me espanto com a Zípora aparecendo só agora. E a gente vê aqui que no verso 5 e 6, né, o reencontro de Moisés com a Zípora e com os filhos deles. Eu lembro que lá em Êxodo 4, quando teve aquela história da circuncisão, no caso da não circuncisão, né, do filho do Moisés, rolou meio que uma DR entre ela e o Moisés, porque claramente ela não estava muito afim de circuncidar o filho dela. Enfim, é um corte no prepúcio, de uma certa forma, uma violência ao corpo ali. Acho que ela estava tentando preservar o filho dela por conta disso. Eu sempre entendi que foi aquele momento em que a Zípora voltou pro pai, até porque ela não é mencionada em momento nenhum no Êxodo. E que ela só retorna agora. Isso sempre foi muito claro pra mim. Ah, beleza, a Zípora voltou, talvez irritada com Moisés, voltou pra ficar com os pais. Com o pai, né? A gente não sabe nada da mãe, se tá viva ou não, mas enfim. E ela retorna agora com o Jethro, trazendo ela e os filhos do Moisés de novo. Só que aí, estudando pro texto de hoje, eu fui apresentado a 3 textos falando sobre essa questão da Zípora. E eu quero ler com vocês, só pra vocês sentirem o quanto é essa questão de... Cara, não tenho muito certeza sobre algumas coisas na Bíblia. A primeira citação é da Bíblia de Estudo MacArthur. Eu gosto bastante dela, já falei bastante. E acho que é uma Bíblia que vale a pena investir se você tiver uma grana pra ela. Ela diz o seguinte, e acaba misturando um pouco com esse negócio da Rádio Peão que eu brinquei, né? A habilidade de pessoas antigas de reunir informações não deve ser subestimada. De modo rápido e eficaz, a notícia de acontecimentos importantes em outras terras passava de um lugar para outro, muitas vezes via caravanas de mercadores que atravessavam o Crescente Fértil, ou por meio de contatos mantidos por embaixadores e outros oficiais com povos. No caso de Jethro, seja qual tenha sido o conhecimento obtido a respeito do progresso de Israel, foi suplementado pelas informações dadas por Zípora e seus filhos depois que Moisés os enviou à frente para casa, conforme o verso 2, e foi a primeira vez que eu prestei de fato atenção. Eu vou até reler o verso 2 aqui com vocês. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jethro, que os acolheu. Só que o texto não dá quando, né? Eu sempre li isso daqui, ele já tinha mandado daquela vez. Mas de fato, pode ser que ele tenha mandado meio que agora, sabe? Ó, vai lá e vai encontrar os seus pais. Essa foi então a Bíblia de Estudo MacArthur. Já a Bíblia de Estudo NVI, não a NVT, tá? Ele meio que concorda com essa teoria da Zípora ter sido mandada para se encontrar com o pai Jethro e acabar contando as novidades, só que a nota da NVT de estudo, ela propõe que a Zípora voltou quando a situação no Egito ainda estava muito perigosa. Se não me engano, a da NVI ainda fala que logo que eles saíram do Egito, ela já foi. Então, assim, tudo pra dizer que a gente não sabe que hora que a Zípora voltou. E se foi ela responsável por levar as novidades do que aconteceu no Egito. E eu nem sei porque eu tô falando tudo isso, porque a gente tem resposta pra nada. Mas, enfim, o fato é que ela voltou em algum momento e que o Jethro, por alguma forma, ficou sabendo de tudo que tinha acontecido. São suposições, né? São 3 posições aí. A que você falou, inclusive, você achava que lá atrás ele já tinha ficado, né? Enquanto Moisés estava em missão lá no Egito. E essas possibilidades. Fato, concordo com a questão da Rádio Peão. Imagina só, uma potência que era o Egito, que não só militarmente, mas também comercialmente era uma grande potência. Então tudo que está acontecendo, que está rolando, países, povos que vão e vêm. Inclusive quando José foi levado ao Egito porque estava vindo uma caravana de mercadores. Sim. Então nesse ínterim aí, o que tem de gente passando ali, descobrindo o que aconteceu, não está escrito. Com certeza. Fora uma multidão andando no deserto.
Verdade. Não é coisa que... Passa desapercebido, né? É estranho. Vou falar. Não é coisa que a Globo não disse. Isso a Globo não mostra, né? Não nos derrubem. Isso a Globo não mostra. Não tem como não mostrar uma multidão no deserto. Uhum. Mas a região ali é a região de Jetro. Não pode esquecer. Ele tem que ficar sabendo, né? Ele é um líder ali. Exato, é a religião na qual ele vive. Então pode até ser que Moisés envia a Zípora, aí como a NVI afirma, né? Próximo ali, estão chegando na região, ó. Vai pra casa, avisa seu pai e traz ele pra cá. Né? Pode até ter acontecido isso. Já estão na região deles, região próxima, né? Inclusive lembra que quando Moisés vê a sarça, ele tá nessa região aí, né? Quem gosta de olhar os mapas aí e tudo mais, essa é a região onde vivia Jetro e sua família. Foi essa região que Moisés encontra, né? Tem aquele primeiro encontro com a Zípora, né? Naquela situação que ele defende elas, as filhas ali, daqueles homens lá que não estavam cuidando delas, né? Na hora de retirar a água do poço, né? Daí Moisés olha, ela olha pra Moisés e fala, olha só, tem um cara diferente aqui. É, um mundo sem muitas diversões, acho que a diversão é ficar descobrindo sobre a vida dos outros, né? Sim. E o mais interessante é que apesar da gente não saber qual era, assim, em que status, em que pé estava o relacionamento de Moisés com Zípora, né? Se eles estavam... Casados eles estavam, né? Mas se eles viviam... Estavam dando tempo, né? Se estavam em harmonia ou não, né? Enfim, em crise. Eu acho que nem rolava muito isso na época. É patriarcal e tudo. Eu também acho que não. Ela era a esposa dele e pronto, acabou, né? Mas você vê que ela ainda tinha ali uma voz, né? Que tanto quando acontece a situação com o filho, ela fala pra ele. Mas a gente vê a relação de Moisés com o sogro, né? Quando o sogro chega... Ele vai, ele se curva, era uma ação, assim... Um sinal, né, de respeito. Isso, era um sinal de respeito, ele beija, né? Então tem todo aquele carinho, eles vão, eles conversam, se alegram. Então você vê que Moisés tinha muita consideração, muito carinho, muito zelo pelo sogro e... era recíproco, né? Porque, afinal de contas, se fosse um Labão da vida, tenho certeza que ele não teria se dado ao trabalho de visitar Jacó, muito menos levando filhas e netos, né? Mas assim, eu acho que é meio que esperado, apesar da história do Labão, né? Porque o Moisés, ele foi salvo pelo Jetro, não tem porque o Moisés ter algum tipo de rancor do Jetro. E, de novo, a Bíblia não tá falando isso, tá? Mas na minha cabeça sempre foi assim, ó, a Zípora voltou irritada pra casa, dá aqui meus filhos, sabe? Voltou, e aí a hora que o Jetro ficou sabendo que o Moisés estava na área, falou, agora você vem aqui que eu vou devolver você, é pro seu homem, sabe? Não sei se eu tô viajando ou não, mas enfim, eu sempre pensei isso, não sei porquê. Dentro das hipóteses aí, eu inclusive... trazendo a minha hipótese, né, tá? Uma hipótese. Acredito que ela com os filhos vai ao encontro do pai aqui, próximo. Por quê? Uma viagem longa, para uma mulher com filhos, não sei se seria o ideal, pela distância talvez. Tá na proximidade, tá na sua região, é sua terra, você conhece o caminho. Mas a primeira ida, quando eles estão indo pro Egito, ainda tá perto, né? Eu acho mais difícil ser a opção que a NVI colocou, que ela voltou quando as pragas começaram a apertar. E aí ficou muito perigoso, então eu vou voltar, sabe? Eu achei meio não faz forçar sentido. A barra, porque não tem indício nenhum disso. E outra, né? As pragas estavam afligindo, né? Pelo menos da quarta pra frente, só egípcios, né? Não tinha por que essa preocupação. Sim. E, inclusive, aqui Moisés ele se encontra com Jetro e ele começa a contar o que acontece. Com detalhes, trazer detalhes. Se talvez Zípora tivesse voltado no meio do caminho ou antes, ela tinha dado já um baita briefing pra ele. Então aqui ele tá... E aí, conta como foi, né? Eu já sei que rolou alguma treta ali, você saiu, mas eu preciso dos detalhes agora. Sim. Ou pelo menos pra corrigir as fake news aí. Tem até um comentário, eu acho que é a própria NVT, que ela fala de... não sei se eu concordo muito com isso não, mas é como se fosse uma conversão de Jetro aqui. Eu fiquei meio assim também, porque a gente não pode esquecer que o Jetro, ele era um sacerdote de Midian, ele era um midianita. A gente vai ver lá em Números 25, em Números 31, que os midianitas eram idólatras. E ele sendo um sacerdote, ele é o quê? Um líder religioso deles. Tanto que o que me chama a atenção no verso 11 é o Jetro
não ter na cabeça dele um conceito de que Deus é único. Exato. Olha só como diz o verso aqui. Ele diz, agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Ok, ele tem a referência, o panteão de deuses do Egito. Até o contexto pode ir para esse lado. Então, mesmo que ele fosse monoteísta, essa frase ainda caberia na boca dele, porque ele está pensando, olha, o conceito dos egípcios é politeísta, então Deus é maior do que os deuses dele. Mas eu acho que não tem tanto afastamento nas palavras dele. Eu acho que ele só colocou o Deus, o único Deus que nós queremos e tal, como, no contexto religioso dele, como o principal Deus. O que é comum até nos Salmos, quando eles falam que é Deus maior que os outros deuses. Não está dizendo que existem outros deuses, só está dizendo que Deus é superior a qualquer coisa que você imagine ou coloque em sua vida como um Deus. E o 12 confirma isso, né? Se ele não tinha um conhecimento prévio de Deus, como que ele vai lá, apresenta um holocausto e sacrifícios a Deus? Como que é essa experiência aí? Isso também me incomodou um pouquinho, viu, Odo? Porque se ele tem o politeísmo como base religiosa para a vida, eu achei meio estranho, de verdade, ele fazer holocaustos e sacrifícios. Não estranho no sentido de fazer, porque, enfim, ele é sacerdote, então acho que já era papel dele esse tipo de coisa ser feito. Mas será que ele teria autoridade diante de Deus para fazer um holocausto e sacrifícios ao Deus verdadeiro? E aí a NVI de estudo me trouxe uma luz, que eu não sei se é exato, mas assim, a ponto de resolver a questão, mas eu gostei dessa nota dela. Ela diz que o verbo ofereceu aí, que aparece na NVT, o verbo significa deu um animal para o sacrifício, não oficiou num sacrifício. Aí eu falei, talvez aqui a tradução só não se atentou a isso, mas se realmente foi isso, acho que encaixa um pouquinho melhor. Exatamente. Assim, ele, por ser um sacerdote de Midian, pelo que eu vi, ele era um descendente direto de Abraão, né? Porque Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura. Tem essa também, né? E tem um outro detalhe linguístico que apareceu. É bom porque a gente pega só estudando, né? Só lendo a Bíblia a gente não vê isso aqui. Que aqui ele usa a palavra Elohim, que é um nome particular da aliança com Israel. O normal seria ele usar Yahvé. Mas ele não usa. Se bem que não é dois pontos travessão, sabe? Não é exatamente a palavra dele. É a narração do Moisés aqui. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram na presença de Deus, participaram com ele da refeição. Então não são exatamente as palavras do Jetro, mas enfim. O fato é que Elohim aparece aqui. E outra, a gente não pode cair na armadilha, né, do exclusivismo, que só o povo de Israel tinha conhecimento de Deus. Isso verdadeiro, isso fica muito claro para nós, do Deus verdadeiro. Por exemplo, se a gente vai para o livro de Jó, né, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É verdade. Talvez você tá nos ouvindo aí, né? Tava naquela ideia de Gênesis, né? Como assim? Gênesis narra o início, mas Jó é o mais antigo, não tem nenhuma alusão à lei, ao Pentateuco, ao povo, né? Por mais que até os críticos afirmam ter sido escrito até por Moisés, né? Alguns. Mas você vê que Jó também apresentava sacrifícios a Deus. É verdade. E Deus gostava. Isso, exatamente. Deus aceitava. Então a gente não pode correr o risco de colocar o Deus da Bíblia, né? Deus do Antigo Testamento só como um Deus exclusivo do povo de Israel. Existia um pré-conhecimento, a teoria oral, de povos ali que conheciam a Deus. Inclusive, Deus está julgando. Isso é muito importante para o nosso entendimento. Deus está julgando. Você fala, puxa, mas Deus manda Israel entrar na terra e dizimar com a terra. Deus está julgando aquele povo que deveria adorá-lo. É um povo que previamente conhecia. E somando a essa sua fala, a gente tem que lembrar que aqui não existia nada de escritura ainda. É verdade. Nem o Pentateuco, que vai ser escrito por Moisés, ele tá à beira de subir o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, nem ele existia. Nada. Mesmo a história de Adão e Eva, Noé, isso aí, é o Moisés que vai escrever isso tudo. Então, 100% do que existe nesse contexto de mundo é oral. Sim. E não só exclusivo deles, é de todos os povos dali. Isso. Então, Deus está julgando as nações, os povos ali naquela região, baseado no que eles conheciam de Deus, e eles escolheram negar esse Deus, escolheram viver de si para si. Então, Deus está julgando isso entre esses povos. Sim.
né, a idolatria deles. E para quem decidiu adorar algum deus, acho que é bem natural, nesse contexto todo, colocar Deus como o principal antes de rapar todos os outros. Isso. E acho que Deus leva em conta tudo isso, né? A época tal da revelação progressiva que aparece em tudo. Deus, assim, acho que ele não pesaria a mão tanto quanto ele pesaria, por exemplo, nos dias de hoje, quando a gente tem muito mais informação pra agir diferente. Mas isso sou eu falando, tá? Não, mas o que você falou sobre pesar a mão tem total sentido, por exemplo, quando Paulo está em Atenas. E ele tá vendo aquele panteão de deuses, e ele fica indignado, né, como bom judeu ficaria, diante daquilo. Só que quando ele entra pro diálogo, ele tem um diálogo respeitoso. Ele deixa a indignação de fora, ele entende a cultura religiosa deles lá. Isso. E ele usa, inclusive, a cultura deles para refutá-los, né? Sim. Uhum. Ele usa... Olha que interessante, Paulo usando trechos ali na conversa da oração de Zeus. Ele usa trechos da oração de Zeus. E filósofos da época, né? Parmênides, se não me engano. E isso, ele usa o pensamento dos estoicos ali para alfinetar os epicureus, que eram inimigos históricos ali naquele período, né? E coloca eles ali, e aí ele fala uma coisa, olha, o Deus, esse aqui, o Deus desconhecido, é esse que eu tô pregando. Uhum. E ele ainda não levou em conta toda essa história de vocês do passado, porque vocês não conheciam, mas agora, não mais. É. Agora vocês estão ouvindo. Vocês não tem mais desculpa pra vocês, porque vocês estão ouvindo. Sim. Então ele faz essa informação. Eu acho que um paralelo para os dias de hoje talvez fosse pegar, sei lá, uma pessoa das religiões afro aí que tem panteão de deuses, tá? Eu só tô pegando porque é a que eu sei aqui de cabeça que tem vários deuses. Você ter a experiência de evangelizar uma pessoa ali. Você, eu acho que, de uma maneira sábia, tem que apresentar a Deus não assim, tá, ó, tudo inferno, esses negócios são tudo demônio, ele só tem um Deus. E no fim, assim, eu acho que a gente tem que ter um respeito até pela pessoa, porque, enfim, a pessoa não tá lá porque ela é má. Ela tá lá porque aconteceu a vida dela estar lá. E eu acho que o processo de conversão dela pode muito bem passar por um processo como esse das pessoas que estavam ouvindo Paulo, ou as pessoas que midianitas aqui, ou seja lá quem for, no sentido de que, olha, vai desconstruindo a crença atual da pessoa enquanto vai se construindo a verdadeira fé em Deus. E aí, num certo momento dessa caminhada, jornada, para usar a palavra que o Edu gosta, da pessoa, porque cada pessoa tem a sua jornada com Deus. Em algum momento ela vai acabar abandonando todos os deuses, entendendo que Deus é único e blá, 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 que a gente já tudo sabe. Mas eu acho que faz parte do respeito nosso para com a pessoa como ser humano e com tudo que ela já viveu, não chegar e tentar fazer a coisa forceps, sabe? Ah, sim. Também, de novo, sou eu, mas eu acho que é meio até maldoso da nossa parte tentar fazer um negócio tão agressivo assim, e eu acho que é pouco eficaz também, porque a pessoa vai pegar ranço da gente, ela vai ficar com raiva e não vai acontecer nada, na verdade. Sim. E o outro lado desse discurso todo, e eu acho que a gente tem que ter igual atenção e preocupação, é, a verdade é uma só. Deus é um só, ao longo da história ele nunca mudou, tudo isso. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que também é errado a gente... Ah, então por causa desse respeito ou de tudo mais que eu defendi agora há pouco que eu tenho que ter para com o próximo, então eu vou criar uma religião que abarca todo mundo, que aceita qualquer discurso, que junta todos esses deuses e sei lá que nome dá para isso, e vamos criar um negócio ecumênico, vamos criar um negócio híbrido. Uhum. Eu até, recentemente, há um tempo, já tinha ouvido até um teólogo africano, ele refutando uma frase de um outro teólogo inglês, falando sobre a questão de como Deus está tentando passar um pano a tudo que a África sofreu, com escravidão, com essas questões, e tentando colocar a culpa na forma que eles olhavam os deuses e tudo mais. Não sei se você já ouviu esse tipo de repressão, né? Que a África sofre o que sofre, que passa, culpa da sua idolatria. Uhum. E aí esse cara dá uma paulada refutando essa ideia e fala assim, olha, acho que falta um pouco de conhecimento histórico, né? Porque os pais da igreja, a período pós-apostólico, em sua
grande maioria eram africanos, né? Você vai lá para Alexandria ali, você vai ver uma lista ali de pais da igreja, tudo africano. Então, grande parte da teologia cristã formada naquele período não é europeia. A gente tenta fazer um recorte de hoje assim e encaixar no resto da história. É um negócio mesmo. Aí o cara fica assim, né, em silêncio com tudo isso, e é um perigo. É um perigo a gente tentar criar esse tipo de teologia ou de ideia, né? Deus trata com o povo assim, por isso... Não, peraí. Em especial, falando desses povos que estavam ali dentro dessa região, de povos, né, famílias semíticas e ali tudo misturado, do crescente fértil ali, nós vemos os povos da terra que esse em geral, do nascedouro da civilização, que ouviram, né, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, do Deus que criou tudo. Então Deus está tratando com gente que sabia sobre ele, não com gente que não tinha ideia sobre ele, gente que entendia sobre ele e escolheu por si só abandoná-lo. Isso é muito importante para te entender, inclusive, como Deus age no Velho Testamento, né? Antes de sair falando que o Deus do Velho Testamento é um Deus que promove carnificina, né? E um Deus totalmente diferente do Novo. Não, é o mesmo Deus. Bom, e acho que antes da gente virar o bloco, acho que pelo menos vale mencionar um parênteses, que inclusive a NVT optou por traduzir com parênteses, né? Os versos 3 e 4, mencionando o nome e o significado dos dois filhos do Moisés, o Gerson e o Eliezer. E aqui eu tô evocando de novo a Bíblia de Estudo do NVT para dizer que o som do nome Gerson é semelhante a de um termo hebraico que significa forasteiro ali, que basicamente é a explicação do versículo. E no 4 a gente vê o Eliezer aparecendo e o nome significa Deus é meu ajudador. Eu tenho quase certeza que a gente já falou isso quando esses nomes foram apresentados lá alguns capítulos atrás, mas faz tanto tempo que a gente gravou que eu fiquei na dúvida. Eu pensei que Moisés tinha pego daquela música do cantor. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Brincadeira, gente. É brincadeira. Acho que é hora da gente virar para o segundo bloco, esse clima leve aí. Vou fazer a leitura a partir do verso 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com esse povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute meu conselho, e Deus seja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações.
escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para sua terra. Agora ativa aí na sua cabeça o botãozinho da imaginação e imagina o que eles estavam vivendo. Porque estamos aqui, novamente, gente, 2 milhões de pessoas. Se você já esteve aí, quem mora aqui em São Paulo, por exemplo, já pegou o metrô em horário de rush, sabe o que é uma multidão. E ali é longe de ter 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Deve passar isso durante o funcionamento do metrô. Será? 2 milhões? Não sei, tô chutando aqui. É gente. É gente. Se você já esteve na Paulista em época de festa, enfim, qualquer situação, um estádio de futebol, você sabe o que é gente. Agora você imagina 2 milhões de pessoas ali pra um homem, um homem, resolver tudo. Tudo. Meu, o dia de Moisés devia ser, assim, no mínimo, caótico. Caótico. Não, e nem só Moisés. Imagina a população, né? As pessoas, diz o texto, ficavam de pé o dia inteiro para ouvir a palavra de Deus, né? O Moisés é o representante de Deus. Eles precisam saber o que Deus acha de sei lá o quê. Qualquer dúvida. Pois é, porque tá falando aqui de qualquer coisa. Então, assim, qualquer coisa é qualquer coisa, entendeu? Exato. Pode ser, será que se eu morrer eu vou pro céu? Ou, puxa vida, acabou aqui meu maná e eu tô cansada de comer maná e as minhas codornas, elas, sabe? Sei lá. Emprestei não sei o que pro meu vizinho, ele não devolveu. Isso, esse tipo de coisa. O ouro que eu peguei do Egito sumiu ali, uma moedinha, acho que foi fulano. Nossa, do jeito que gente quando se junta começa a criar caso, meu... O filho do vizinho começou a brigar com o outro, o que eu faço com ele? Dou um croque nele, como que eu faço? Então, os meus sobrinhos estão brigando aqui. Nossa, eu não quero nem imaginar, porque só de imaginar eu fico com dor de cabeça. Eu sou filha de pastor, eu sou cunhada de pastor, e uma coisa que eu sempre falo muito pro meu pai, o meu pai, ele é pastor na mesma igreja há mais de 30 anos. E ele tem, o Edu tá aqui pra não me deixar mentir, o hábito de querer resolver as coisas. Porque, ele tá ali, então... E quando eu falo o hábito de querer resolver as coisas pastor, tem que comprar papel higiênico pra igreja. Beleza. Pastor, mas vai ter um enterro amanhã em tal lugar, o senhor pode ir lá dar o sermão? Beleza. Pastor, de madrugada minha filha quebrou um dente, um dedo, você pode levar a gente no hospital? Beleza. Nossa. E... beleza, tá bom? Se você é pastor, tá nos ouvindo isso e você leva a sua vida dessa forma, beleza. Só que uma hora você vai cansar, entendeu? Uma hora você vai estar esgotado, a sua família vai estar esgotada. O pior é que esses exemplos que você deu aí, eu acho que são verídicos, hein? Não são extremados, é isso que eu quero dizer. Não, e eu nem falei os extremados, tá? E é uma coisa que eu falo pro meu pai, e se ele estiver ouvindo isso aqui, pai, eu falo isso com todo amor, porque eu te amo, que o senhor precisa aprender a delegar. A gente precisa, porque... E eu sempre falo pro meu pai, Eclesiastes, pai, Eclesiastes, há tempo pra tudo, e o senhor tem que ter tempo de descansar. Vai ver se tá apresentando o texto errado, você tem que apresentar Êxodo 18 pra ele. Pois é, talvez falte isso aí, falta um Jetro na vida dele. Mas se você é pastor, tá nos ouvindo, eu não tô falando só de pastor, se você é um líder de qualquer coisa, de uma empresa, não precisa ser de uma religioso igreja, também, né? Não precisa. E você tá sobrecarregado, muito possivelmente você tá sobrecarregado e pessoas estão querendo te ajudar. E o outro extremo é que as pessoas já estão tão cansadas ali que elas não veem a hora de serem demitidas ou pedirem demissão. Ou, tá bom, eu vou mudar de igreja porque... Ou tirar você da sua liderança. Então, puxa, toda vez que eu vejo esse texto, assim, como Jetro foi sábio, porque ele não só falou pra Moisés, não tá legal você fazer isso, como ele deu solução. Ele falou, deixa eu te explicar o que você vai fazer que vai te ajudar, entendeu? E graças a Deus, Moisés ouviu, porque nem posso imaginar toda a carga
que Moisés já carregava, de ter sido o responsável por tirar o povo do Egito, de ter aberto o mar, de ter ficado ali com os braços para cima na última batalha que a gente viu, da própria família dele não estar ali com ele o tempo inteiro, seja por qual razão, a gente não vai especular aqui, mas ele tinha uma carga pessoal já muito grande, né? Então, ainda tem que levar em consideração tantas vidas. E ele se sentia responsável por elas, isso é importante. Ele não fazia isso só pra, ai não, tá bom, deixa eu lá resolver. Ele realmente sentia esse peso de que ele precisava, ele era o cara que tinha que resolver. E ainda bem que Jethro veio e resolveu os paranoia. Eu posso fazer o advogado diabo aqui, não? Pode. Opa! Primeiro, assim, vou fazer porque seu pai tem essa característica e eu tenho também, muito. Então eu vou dizer o que passa dentro do meu coração e acho que quem tem esse problema vai entender. Número 1 é que aquela sensação de que ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu faço. Uhum. Isso de trabalho, de tarefas domésticas, de criação de filhos, tudo. Qualquer coisa cabe nessa maldita frase. Ninguém vai fazer melhor do que... E assim, muitas vezes a pessoa vai fazer diferente. O que não quer dizer melhor nem pior, quer dizer só diferente. Exato. E se é diferente, então não é como eu faria, então não é bom, sabe? É isso que vem pro meu coração. Então, eu acho que é uma primeira coisa que tem que ser quebrada no nosso coração, é isso. Uhum. E a segunda que eu queria dizer, e aí eu obviamente vou me tirar da equação, porque, enfim, vocês já vão entender o motivo. Qual que era o contexto aqui? Moisés era o representante de Deus para todas aquelas pessoas. Uhum. Certamente na mente do Moisés era, cara, se eu não fizer, ninguém vai fazer porque ninguém mais é representante de Deus. Não existia, a gente tem que fazer a desassociação dos dias de hoje, não existia essa ideia do sacerdócio dos crentes, que quer dizer o quê? Todos nós hoje temos acesso direto a Deus. Não existia isso lá na época. Uhum. Então Deus era um cara que fazia nuvens no céu, que várias vezes pro povo indicou, ó, esse é o homem, é com ele que eu falo. Como que você faz, se você é do povo, se você quer saber a vontade de Deus? Eu só tenho Moisés para falar. E o Moisés a mesma coisa, é o que você falou, Carol. Ele tinha isso, cara, as pessoas precisam saber a vontade de Deus para as mais diversas questões. E só tem eu que falo direto com Deus. Como é que eu vou resolver isso, sabe? E aí quando aparece o Jethro, é muito interessante a gente ver algumas coisas que o Jethro falou. Na tradução da NVT, não ficou muito claro isso, tá? Eu precisei ir para outras, apesar de estar aqui. No verso 19. Agora ouça-me e escute meu conselho, Jethro falando, né? E Deus esteja com você. Foi essa opção que eles deram de tradução. Só que a tradução, em outras, vai dizer que se Deus assim lhe ordenar. É meio que o Jethro reconhecendo que o Moisés, apesar do conselho bom, precisava da permissão de Deus para colocar o seu conselho em prática. Uhum. Lembra que o Jethro acabou de se converter, né? Sim. Enfim, o Jethro tinha a sensibilidade de falar, ó, esse conselho é bom, mas confirma com Deus se é isso mesmo. O que para mim foi uma super dica, uma super aplicação, no sentido de que, será que a gente, nos dias de hoje mesmo, também não deveria fazer o mesmo? Mesmo diante de conselhos bons, claramente bons, que as pessoas dão pra gente, antes de sair seguindo esses bons conselhos, a gente confirmar isso com Deus? Eu acho que muitas vezes a gente é negligente nisso, principalmente quando os conselhos realmente parecem ser muito bons. Então fica aí no bolso essa aplicação primeira. E a outra coisa bem interessante, as qualificações dos líderes. Também ficou muito corridinho o texto aqui, eu achei na NVT, mas nas outras traduções mais clássicas aí é mais tópico a coisa, então a gente consegue meio que dar um check na lista, sabe? E eu coloquei os 3 itens bem destacados aqui. O primeiro é temor a Deus. Olha que característica interessante para você escolher um líder. Primeiro tem que ser alguém, que fez um curso, que teme a Deus de verdade. Essa é a primeira qualificação. A segunda é a pessoa ter compromisso com a verdade. E a gente vê aí na própria história de Israel o quanto falsos testemunhos ou julgamentos enviesados foram um câncer para a história de Israel. Quantas vezes Deus brigou com eles por causa disso?
E a terceira é o não apegado ao dinheiro, que está muito ligado à ideia, pelo menos, de julgamentos em subornos, esse tipo de coisa. São essas as qualificações das pessoas, sabe? Uma pessoa certa, comprometida com Deus, só isso já é o suficiente para ela se tornar um semi-representante de Deus aqui, pelo menos alguém abaixo de Moisés. E é muito interessante a gente ver, por exemplo, que essa mesma lista, ela vai aparecer na escolha lá em Atos, quando os apóstolos precisam escolher pessoas para servir ao povo, porque eles precisam se dedicar à oração. Isso aí vai aparecer acho que em Atos 6. E nas 2 cartas que ensinam a preparar pastores, lá em 1 Timóteo e em Tito, as qualificações da pessoa que tem que ser escolhida para pastor e diácono. Passa por essa lista igualzinho. E deveria ser a nossa lista até hoje, né? Enfim. Exatamente. Então, esse texto ele é fantástico. A sabedoria de Jétro é algo especial para cá em todos os aspectos. Primeiro, Moisés não correu risco, e ele corre, daqui a pouco, para não perder, eu vou falar sobre isso, de se colocar na posição como era o faraó lá atrás. Ah, é verdade. É a referência que ele tem também, né, Edu? É, aquele que manda e desmanda. Olha, é assim, por mais que ele está sendo ali o porta-voz de Deus. Ele foi treinado que liderança era isso. Sim, mas ele cresce numa cultura que liderança é isso, é o mandar e desmandar. Inclusive, quando a gente faz essa ponte para nosso tempo, até bem pouco tempo atrás, o modelo de gestão era esse. Se a gente for olhar 20, 30, 40 anos atrás, o modelo de gestão de negócio, empresarial de pessoas, mesmo, né? Empresarial e de igreja, era esse. E porque focava tudo numa pessoa só, e isso é terrível. Né, como a Carol mesmo comentou, né, agora trazendo para o ambiente pastoral, eu sou totalmente contra a ideia do pastorado isolado. E existe um grande problema, né? Eu acredito num colegiado. Colegiado de pastores, né? Isso de pastores. Isso. E não tendo pastores na preparação de homens que estejam ao lado do pastor para trabalhar juntos. Eu acredito num colegiado dessa forma. Por quê? Porque existem alguns riscos. O primeiro problema é o sobrecarga. E quando eu olhei esse texto aqui, eu pensei logo no Brasil. Quando ele fala das pessoas lá, e Jétro olha, as pessoas estão cansadas. Eu imaginei o brasileiro, porque onde o brasileiro chega, se tem uma filinha, o brasileiro entra. Nem pergunta por quê. Já viu isso? Você entra na fila, que você tá aqui? Não sei. Tô aqui há meia hora já, nem perguntei por quê. Fiquei ali na fila porque era que tava. Quem nunca? Nós temos esse hábito, é muito louco, né? Quem nunca fez isso? E nós não questionamos. Você tá lá, faz a filinha ali. O brasileiro é ótimo. Se tem uma coisa, ele fala que o brasileiro é desorganizado, mas tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer muito bem, é fila. Já se arruma lá na filinha, organiza, entra na fila, fica a fila quilométrica lá. E imagina o povo ali nessa situação, ele é cansativo. Ele até dá uma bronca em Moisés, não dá pra perceber talvez no texto. Aí você tá sentadão e a turma aí, por mais que é cansativo pra você sentar, imagina pra eles em pé. Pois é, então, o beneficiado não é só Moisés, é todo mundo. Acho que até mais o povo do que o próprio Moisés. Exato. Então ele olha a situação de Moisés e também olha o problema do povo. A ótica dele é muito ampla, é incrível isso aqui. Então quando você vê, né, os livros de liderança, os livros modernos, né, sobre gestão e tal, fala sobre delegados, você fala assim, uau, que incrível. Mas lê a Bíblia, tá lá, ó. Segundo livro de Moisés falando sobre isso, ó, orientações. E as orientações que você colocou aqui são perfeitas, não só para a igreja, não só em todos os aspectos. Você que tem seu negócio, tem sua empresa e precisa largar a mão de querer controlar tudo, ser centralizador, olha esses aspectos aqui, à luz da Bíblia, e você pode encontrar pessoas que vão fazer muito bem. E como você falou também, tem esse problema de falar, quem vai fazer melhor do que eu? Nós temos um grande, agora no ambiente pastoral, nós temos um grande pecado, sabia? É pecado nosso, é pecado pastoral, de achar que não podem fazer algo melhor que a gente. Olha, eu posso dizer para vocês, a gente vai encontrar dentro da igreja pessoas que evangelizam muito melhor do que a gente. Qualquer coisa, qualquer item aí. Que tem um dom ali tão natural, que senta lá de alguém, falou 2 palavras, já puxou um assunto aqui, tá metendo Bíblia no cara. E faz isso com uma naturalidade, com uma simplicidade. A gente com nossa alta teologia, com já li as institutas, Santo Tomás de Aquino, isso, aquilo, né? Aquela teologia rebuscada. Não acerta o coração de ninguém. Isso não acerta o coração.
Então, pessoas que você chega no cultinho, eu vou dar um cultinho que eu vou preparar aqui, né? Você pastor, né? Vou pegar um texto aqui porque eu quero alcançar que as crianças entendam sobre isso. Você vai lá e quer fazer uma mega produção para criança. E chega a tiazinha lá, que mal sabe ler e escrever, mas ela lê um textinho, lê um verso da Bíblia e ela conta com tanto brilho nos olhos, com tanto coração, e traz ao coração da criança algo que você não consegue. Então a gente precisa sair do salto, né? Descer do salto, do pedestal, e falar assim, peraí, a Bíblia fala aqui sobre os dons, são diversos, e o alvo deles é para edificar o corpo. Então isso quer dizer que dentro do corpo de Cristo vai ter inúmeras pessoas, ou melhor, todos os demais dentro do corpo de Cristo servem para a minha edificação, enquanto eu os edifico também dentro do meu dom. Então isso é muito importante. Desconstruir aquela ideia de que a igreja é minha, né? A igreja é de Jesus Cristo. Sim. É dele. É ele que vai escolher os seus obreiros e alocar onde precisa. Isso é muito importante. Inclusive, aí que estão os problemas. Primeiro, você centraliza. Medo. Mas eu tenho medo. Se eu der isso na mão de uma pessoa, ela pode... Não. É medo até de perder a autoridade, cara. Sim, a gente não pode ter esse medo. Muitas vezes segura demais a corda com aquele medo, né? O que vai acontecer? Não, eu tenho que ensinar bem. Ensina a luz da palavra. E permita que Deus atue. Ensina, deixa a pessoa errar. Sim. Eu tô pensando aqui na criação de filhos, sabe? Filhos chegando à adolescência, e você tá passando, ou pelo menos tá muito perto disso, né, Edu? A questão, assim, da mais boboca possível, do tipo, vai lavar a louça, sabe? Vai ensinar a lavar a louça. Cara, vai quebrar um prato, vai quebrar um copo. Mas a preocupação tem que ser não deixar se machucar, sabe? Mas... Sim. não lava tão bem quanto eu, cara. Eu não lavava tão bem quanto eu lavo hoje, há tantos anos atrás. E é isso aí, sabe? A prática leva à perfeição. O próprio ambiente da igreja, ele não pode ser um ambiente que, vou usar esse termo, tá? Aquele ambiente estéril, onde não há a possibilidade do erro. Por quê? Porque a gente cria uma situação que as pessoas têm medo de se aproximar, têm medo de aprender, porque tem medo de tentar e errar. E qual o problema de errar? E aprender, e ser reordenado e continuar. Então isso é muito importante. E Moisés é colocado aqui a ver isso. A importância de delegar, de dividir a carga. Por isso que eu digo, o ministério pastoral tem que ser feito no colegiado. E eu sei, no nosso contexto Brasil, em que as igrejas são pequenas, e pequenas mesmo, até as grandes igrejas são pequenas. Não, tem igreja que nem pastor consegue ter, né? Quanto mais ter mais de um para cada igreja. Sim, eu entendo isso. Eu entendo o nosso contexto. Porque até as grandes igrejas são pequenas, tá? Se a gente for comparar com outra América, por exemplo, uma mega igreja no Brasil que é um pingo lá, né? Mas é outro contexto. Mas a importância, então, de eu não tenho outros pastores, não tenho condição de ter outros pastores na minha equipe. Como eu posso treinar pessoas para isso? E aí tá a grande questão da criação de uma cultura do voluntariado. Porque a gente tem aquela ideia, eu chego na igreja, tem que ficar no banco aí 2 anos para que você possa aprender, entender como que funciona o nosso movimento aqui, como que são as coisas, para você ser isso, papapá. E sabe o que acontece nesse tempo? A pessoa se acostuma a sentar no banco. É gostosinho. É, ser servido. E daí quando você fala, agora vamos lá. Não, pastor, tá tão bom aqui, tá tão quentinho. Eu esquentei meu lugar. Entende? Então a cultura do voluntariado tem que acontecer desde cedo. Inclusive para a pessoa exercer o dom dela. Aprender a exercer o dom. Pastor, não tem um jeito. Vamos lá descobrir. Se não foi, daqui a pouco você vai descobrir outros. Daí você vai entrar em outra área. Então é aprender a não ter esse medo, né? Não é cultura do voluntariado de se você quiser se voluntariar, venha. Venha, você precisa disso. É ativo. Venha, é necessário. A cultura do reino é essa. A cultura do reino tem que ser essa. E a gente sofre como igreja porque não é essa cultura que nós somos acostumados. Porque é a cultura que 2, 3 trabalham e os demais assistem e reclamam. Porque os 2, 3 estão sobrecarregados. E às vezes os 2, 3 também são sobrecarregados porque eles querem se sobrecarregar. Não solta, né? Não solta o osso. Não, porque o que vai acontecer se eu não fizer? Como vai ser? Não pode acontecer. E o perigo do coração. A gente fala aqui, quando o Jetro fala com Moisés sobre a questão dele dividir, sobre a importância disso, mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele nos mostra uma coisa que fica escondido. Eu sei que é pra frente o texto, tá? Do que acontece com Moisés aqui, não é nessa ocasião, mas você percebe que essa questão de centralizar cria em nós um ídolo. Moisés, pouco pra frente, ele vai lá, ele sobe no monte. Toda vez que ele sobe no monte, ele se depara com a glória de Deus. Sim. Como que ele desce? Brilhando. Com a caneta bastão na cara.
A cara tá parecendo uma caneta bastão. E o povo assusta, é estranho, é diferente. O povo faz o quê? Põe a máscara, põe uma máscara aí. Moisés entra e coloca a máscara. À medida que Moisés não sobe no monte, passa o tempo, essa glória vai diminuindo, né? A bateria, né? A carga de césio diminui. Diminui, né? E o brilho some. E Moisés percebe isso. Só que lembra, aquela imagem trazia medo, mas trazia também um certo respeito. Olha a glória de Deus. Sim. O que Moisés começou a fazer? A glória sumia, mas ele não tirava a máscara. Ele ficava com a máscara. Por quê? Poder. O cara que anda com a máscara, porque a glória de Deus está com ele. E Paulo fala sobre isso. Paulo dá uma marretada em Moisés, né? Te fala, aqueles que gostam de Moisés, dá uma marretada. Ele fala assim, não faça como Moisés, que escondia seu rosto debaixo da máscara, porque a glória de Deus já tinha ido. Nunca peguei essa, viu, Edu? É algo muito importante. É o risco. Quando a gente quer centralizar, a gente cai numa armadilha terrível. É um perigo demais para a liderança. Porque a gente pode chegar a achar, só eu tô sabendo, só eu faço, é só do meu jeito. Eu sou o cara. E quando o eu começa a aparecer, a gente tem que dar uma visitadinha lá em Isaías 14, Ezequiel, né? O né? É o passinho extra para cair da montanha. Então é um perigo terrível. E eu acho que eu já falei demais. Não, mas é sempre bom. É o que a gente mais fala aqui no LBC, né? Quantos de nós aqui já lemos a Bíblia 1 milhão de vezes? 1 milhão, assim, modo de dizer. Mas é estudando, né? Ouvindo outros argumentos que você pega esse tipo de detalhe e que faz toda a diferença. Uhum. Eu não sei se o Moisés abraçou isso tão de cara quanto parece no texto, viu? Porque eu vi, pelo menos em 2 livros, eu anotei um deles aqui, diz o seguinte, olha só. Aparentemente, Moisés não implementou imediatamente a solução proposta por Jétro, mas esperou até que a lei fosse dada. E aí ele joga para Deuteronômio 1, de 9 a 15, onde ele está relatando. E a gente vê o êxodo todo, até o fim do livro, tá, até o capítulo 40, ele vai contar sobre as atividades de Israel durante a sua parada no Monte Sinai. Vai ficar aí, até o final. Eles ficam cerca de 11 meses aí. Isso aí a gente consegue fazer contas olhando para o capítulo 19 de Êxodo e o capítulo 10 de Números, que é o dia que eles chegaram e o dia que eles saíram. Nesse período, Moisés subiu, recebeu as leis, a gente vai chegar, se não me engano, no capítulo 20 aqui de Êxodo, a gente está bem pertinho. Mas se a gente for olhar, assim, muito critério para a Bíblia, a impressão que passa, olhando lá para essa própria história de Jétro, que ele vai acreditar a Deus, acho que nem vai mencionar Jétro lá, vai falar que Deus falou para ele fazer isso, enfim, em segunda linha foi mesmo, né? Mas aparentemente ele fez isso depois de descer com os 10 mandamentos. E a gente não sabe exatamente quanto tempo se passou dessa visita do Jétro até lá, mas algum tempo se passou. Então, dentro desses 11 meses aí que eles ficam presos aí no Sinai, algo mudou e ele realmente implementou isso. Mas talvez o seu coração tenha doído pra largar o osso, pra usar o termo que a gente usou agora há pouco, sabe? Enfim, também conjecturas, a Carol gosta dessa palavra. Olha lá, 2 Coríntios 3, o texto que eu comentei, verso 13, ele fala, não, ele tá falando sobre o Espírito Santo, um ministério que é permanente em nós, né, que nos dá liberdade, ele fala, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. 14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança, e não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. Eu nunca li esse texto pensando que ele usava porque estava desvanecendo. Sempre achei que ele usava porque estava brilhando demais. Mas que coisa, né? O coração humano querendo guardar a glória para si. Que coisa. É bom ter um pastor aqui também, né, Carol? Olha só. Faz toda a diferença. E é isso o capítulo, né? A gente encerra com o Jétro voltando, deixando que bom, né? Acho eu, né? A Zípora e os filhos com Moisés. E segue o barco. Semana que vem a gente volta com o capítulo 19. O que temos no capítulo 19? A primeira aliança, preparação para receber a aliança. Enfim, estamos perto do famoso decálogo, os 10 mandamentos, mas ainda tem o capítulo 19 para acontecer.
E a gente, acreditem ou não, tá? A gente ora muito, eu pelo menos oro muito por vocês, no sentido de que toda vez que eu vou gravar o episódio, eu faço uma oração particular. Deus, leve esse episódio para pessoas que o Senhor sabe que precisam ouvir e tudo mais, sabe? Eu tento manter sempre isso em mente, de que não é algo que, nossa, como estamos fazendo aqui para nos glorificarmos. Estamos fazendo para a glória de Deus, e dado que a gente só posta isso na internet, a gente perde totalmente o controle de onde isso vai chegar. A gente, obviamente, conta com vocês demais para que cheguem cada vez mais pessoas. E então vocês podem ser, sabe aquele ponto de repetição de Wi-Fi, assim, que joga mais internet pro quarto que tá com sinal baixo? Isso aí. São vocês. Então a gente tá aqui, o nosso roteador, emitindo, sei lá para onde, mas vocês podem replicar essa mensagem que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de parar as nossas vidas aqui e produzir. E vocês fazem parte dessa cadeia. Espero que realmente façam e nos ajudem com isso. E orem, tá? A oração sempre é recíproca. Vocês por nós, nós por vocês. E um dia todos nós, se não nos encontrarmos aqui na Terra, nos encontraremos nos céus. Amém. Com essa mensagem de esperança e alegria, eu pelo menos me despeço aqui e espero que semana que vem você esteja com a gente mais uma vez. Um beijão pra todos. Carol, Edu, obrigado e até semana que vem. Muito obrigada, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece a paciência, a audiência. Continuem orando por nós e bora que estamos chegando na metade de Êxodo. Muito obrigado por sua audiência, pelo tempo que você que está nos ouvindo hoje, ou não sei em que momento da história, que Deus possa abençoar a sua vida com esse trechinho que nós estudamos aqui. E temos muito pela frente na jornada. Vai ser uma jornada agora não de caminhada, né, daqui para frente, daqui a pouquinho para frente. Não muita caminhada do povo, mas de muito aprendizado a respeito de Deus, né? Então nós temos aqui daqui para frente trecho com muita informação a respeito da relação de Deus com o seu povo, o caráter de Deus, a forma que o povo deveria lidar com a pessoa e o plano de Deus. Um grande abraço a todos.